Vamos falar da idade dos metais, né? Sobre história, né? Aula de história, vamos falar um pouco da idade dos metais. A idade dos metais foi a época em que o homem pegou o estânio, certo? O cobre, separou o cobre do estânio e passou a utilizar esse metal para fazer ferramentas para poder caçar, pescar, produzir as suas casas. Muito antes dessa forma de produzir os seus instrumentos, o homem utilizava a pedra, que eles colocavam um cabo e faziam machados. Ou talvez só a pedra lascada, vamos falar assim, né? Depois dessa pedra eles passaram a colocar um cabo e amarrar com cipó e fazer um machado para poder matar os animais, tirar a pele dos animais, com a pele fazer roupas, com o osso dos animais já fazer outros instrumentos de caça, de pesca, para tirar a pele dos animais, cortar a carne. Esses homens, eles passaram a morar em aldeias. As aldeias já eram feitas, construídas casas de palha, né? Casas de madeira. Ele passou a plantar o seu alimento e a colher e guardar o excesso do seu alimento em vasos de cerâmica. Eu tenho aqui algumas amostras de vasos de cerâmicas que eu posso mostrar para vocês. Eles passavam a guardar o excesso do seu alimento produzido dentro de vasos. Vasos que eles colocavam, por exemplo, o trigo. Eles colocavam esse trigo que eles plantavam, eles colocavam dentro do vaso e vedavam esse vaso com argila mole, né? E a argila no sol secava. Mesmo com o vento, mesmo dentro das próprias casas, a argila secava já. Alguns vasos eles faziam uma tampa e também colocavam alguns alimentos mais frescos, alimentos que eles podiam consumir ali naquela aldeia. Essa idade dos metais, ela vai facilitar muito a produção de armamentos. É nessa idade dos metais que o homem vai conseguir superar essa fase de cavernas, essa fase de viver com medo do fogo, porque essa fase o homem vai passar a dominar o fogo, vai passar a dominar o metal e produzir a partir desse metal um instrumento que vai facilitar a sua vida, um instrumento que vai ser diferente. Esse, embora seja uma pedra polida, mas ela não deixa de ser uma coisa manual, muito pesada, muito arcaica, que não tem gume, que não tem uma agilidade como um pedaço de metal, um pedaço de ferro, um pedaço de bronze, que ele vai ter uma facilidade maior para moldar, para fazer da forma que quer, uma ponta de lança, uma ponta de flecha, um machado, que ele vai deixar de ser de pedra, vai passar a ser de metal, bronze, cobre, ferro, certo? Ele vai ter uma durabilidade maior, vai ter como você moldar, diferente de uma pedra lascada, diferente de uma pedra polida, que você pode moldá-la, né? No caso, essa idade dos metais, além de trazer essa ideia de aldeamento, vamos dizer assim, aldeamento do homem, produção de alimento, o excesso do alimento que vai ser armazenado para futuras crises de alimentos, vamos dizer assim, ele vai fazer com que o homem ele seja sedentário, ele se torne um homem sedentário, ele passe a morar em uma aldeia, que ele possa criar um animal. O cachorro, por exemplo, foi um dos animais que o homem passou a domesticar. O porco, né? Aqui eu tenho um porco, que o homem passou a domesticá-lo, a fazer com que esses animais
no caso do cachorro, tanto servisse para a companhia como para ajudar na caça. O porco servia de alimento, certo? O carneiro, a cabra, vários animais que eles passaram a criar, né? E foi nessa época também, gente, que passou ter a propriedade privada. Os homens mais espertos, eu sempre costumo dizer, aqueles grupos que primeiro saíram das cavernas, que primeiro se organizaram em aldeias, eles pegaram as terras melhores, as melhores terras. Eles passaram a desenvolver as melhores técnicas. E com essa facilidade de produzir o excesso de alimento, com essa facilidade de pegar as melhores terras, naqueles confins da terra, vamos dizer dessa forma, naquelas regiões da África, naquele sudeste asiático, naquele sul da Europa, naquela Europa central, em todas aquelas regiões onde o homem se desenvolveu, é claro que para eles o mundo só era ali. Então não existia outras terras. As terras que eles podiam pegar eram aquelas terras que estavam ali. Ao longo da história da humanidade, o homem ele foi se distanciando, se espalhando, né? Habitando toda a terra. Mas isso demorou milhares e milhares de anos. Então, nesse processo de escolha de melhor terra, foi se criando a propriedade privada. A ideia de Estado foi nascendo alguém para poder administrar essa propriedade, essa divisão de terra, essas relações sociais que foram aos poucos se criando com as organizações das aldeias. Foi surgindo o Estado, que é um sistema que vai cuidar desse processo de expansão das pessoas, de expansão da aldeia, de organização da aldeia, de coleta de impostos, de divisão de impostos, de aplicação de impostos para algumas obras públicas. E assim vai surgindo as cidades, vai surgindo as sociedades, vai surgindo o povo civilizado. Mas isso não é da noite para o dia, isso não é de um ano para o outro, isso vai ser em milhares de anos, né? Em milhares de anos, para que essa sociedade organizada, com cidades, com Estado, com rei, com governantes, com elite, com uma classe trabalhadora, com uma classe escrava, isso vai demorar muitos anos. Então, gente, nós vamos agora pegar a nossa apostila, a nossa apostilazinha volume 2, das atividades domiciliares do 8º dia. E a gente vai resolver as questões depois que resolver.